Olá pessoal, gostaria de dar boas-vindas a todos. Meu nome é Alan, sou membro aqui do canal Explosão Vascaínos, canal criado para homenagear o maior ídolo da história do nosso Vascão da Gama, Roberto Dinamite, que infelizmente faleceu no dia 8 de janeiro de 2023. Somos um canal também voltado para notícias, iremos manter você, torcedor vascaíno, informado de tudo de mais importante que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Somos um canal novo, estamos começando agora, estamos engateando ainda com o nosso projeto, mas com muita humildade, seriedade, comprometimento, iremos dar o nosso melhor diariamente para manter a nossa nação sempre muito bem informada. Essa torcida nacional, super apaixonada e que vive um momento de expectativa, de evolução do time dentro de campo, e eu tenho certeza que vocês vão colaborar muito, tanto com o nosso Vascão quanto com o nosso canal. E eu começo o nosso giro de notícias informando do jogo de amanhã, do Vascão, às 21h30, tá? Aqui em Brasília, eu, Alan, sou daqui de Brasília, e amanhã a expectativa é de 35 mil pessoas, carga máxima de ingresso. O estádio cabe bem mais do que isso, mas o lote de ingresso foi apenas de 35 mil. Inicialmente era de 25 mil e depois a empresa organizadora que comprou o jogo, junto ao Nova Iguaçu, aumentou a carga em 10 mil, totalizando 35 mil telespectadores. E a lista de relacionados, ela saiu hoje, com a baixa do Figueiredo, que vai ser poupado do jogo de amanhã, mas tem a volta do Nenê, tem a primeira partida relacionada do Léo Jardim e também um destaque da base vascaína, que é o meia Raí. Ele que teve uma boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. O Vasco não fez uma campanha não foi uma campanha das melhores, principalmente a forma que foi eliminado, abriu 3-0 lá frente ao Ibrachina e sofreu empate, perdeu nos pênaltis. Mas o Raí demonstrou ser um jogador interessante, um meia moderno, que muita gente chama de todo campista, que faz todas as funções do meio campo, tanto desde a defesa até se apresentar bem ao ataque. O Raí possui essas características e vamos ver, se amanhã esse jovem de 18 anos tem a oportunidade de estrear com a camisa do Vascão. A CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, que está aí buscando técnico para a seleção principal, e ela está buscando técnico grande para a seleção brasileira. Já se falou em Guardiola, José Mourinho, Luiz Henrique, ex-técnico da seleção da Espanha, técnicos caros, e a CBF está buscando negociar com um desses treinadores. O que chama a atenção é que a CBF resolveu fazer um corte nos torneios de base, buscando economizar, fazer um corte financeiro. E com isso, alguns times vão sofrer com esse corte. Um deles é o Vasco. Pois as competições organizadas pela CBF, a partir do ano que vem, elas podem abarcar somente os 20 primeiros colocados do ranking da CBF, o ranking de base. E o Vasco hoje ocupa a 22ª, então ele seria um dos times prejudicados. Então imagina, o Vasco, que possui um dos trabalhos de base mais sérios do país, ficar de fora de competições organizadas pela CBF, porque a CBF simplesmente está querendo fazer um corte financeiro. A verdade é essa, um corte financeiro, mas que lá na seleção principal, pelo jeito, eles estão querendo esbanjar, Mas, enfim, é isso aí que temos para hoje. Vamos ouvir uma fala do técnico do Sub-20 do Vasco? Processo de evolução enquanto equipe, Principalmente a evolução individual dos nossos jogadores a nível de comportamento técnico, tático, mental também. E em consequência disso, ter um coletivo forte durante a temporada, com o Campeonato Carioca no primeiro semestre, depois a Copa do Brasil no segundo. A gente começou essa semana, tenho gostado dos treinos, acho que tem tido bom empenho dos jogadores, boa capacidade de assimilação
das ideias de jogo que a gente quer. Agora a gente vai ter mais tempo também durante esse período de treino até o Carioca, durante a competição também, para poder ajustar aquilo que pode ser melhorado e dar continuidade no que está sendo bom. Então a gente está com uma expectativa muito grande de fazer um bom ano, né, dos jogadores que vieram do 17 agora já mais adaptados à categoria sub-20 também, e junto disso fazer um grupo forte com os que já estavam no sub-20. A gente tem pensado muito na questão de ter uma identidade de jogo, de ter uma essência do nosso jogar, né, que é ser dominante em relação aos nossos adversários, que é impor o nosso jogo em relação a todos os adversários que a gente enfrentar. A gente acredita que o tempo agora que a gente tem de treino e os jogos vão nos dar resposta para poder evoluir enquanto time, enquanto equipe, para a gente poder ser campeão do Campeonato Carioca. As expectativas são as melhores possíveis. Já vivenciei essa competição no ano passado e nos anos anteriores pude desfrutar bastante. Fui campeão na Sub-15 invicto e no Sub-17 também, e vamos buscar o máximo possível para conquistar no Sub-20 também, junto com meus companheiros. É só focar na estratégia que ele vem colocando para nós executarmos no dia a dia e conquistarmos no primeiro semestre agora o Campeonato Carioca e, se Deus quiser, no segundo semestre a Copa do Brasil. Então a torcida pode esperar o máximo possível, não só de mim, mas de toda a equipe. Ainda falando sobre base, falar agora da Seleção Brasileira Sub-20, que está disputando o Sul-Americano lá na Colômbia. Nesse momento, aqui em Brasília são 22 horas e 13 minutos. Há pouco tempo o Brasil venceu um jogo da seleção do Paraguai por 2-0. Mais uma boa atuação do meia Marlon Gomes, do Vasco. Pessoal, ele tem chamado a atenção, tá? Ele está lá entre os principais jogadores do Brasil na competição. Sei que uma parte muito grande está aguardando ele no time principal do Vasco. Ele é realmente muito promissor. É um meia completo, arma, marca. Ano passado pela Série B jogou pelo lado do campo. E eu creio que o Barbieri está esperando ele para fazer um teste na função de meia central. Ele pode executar várias funções, mas eu também pactuo de que na função de meia central ele realmente pode desempenhar o melhor do seu futebol. Ele tem boa qualidade de passe, ele tem raciocínio rápido, ele tem visão de jogo e ele também tem a finalização de fora da área. Então, ele pode sim ser o substituto do Nenê, né? Porque o Nenê está lá numa contagem regressiva e eu acredito que o Marlon Gomes, não que o Marlon Gomes tem que ser o titular absoluto, dá logo a camisa 10 e tal. Não é isso. Até porque um elenco, ele não é composto somente de 11 jogadores. Mas eu tenho plena convicção de que o Marlon Gomes pode sim ser aproveitado nessa função de meia central. Ele tem feito um excelente sul-americano e a torcida do Vasco está aguardando ansiosamente pela volta dele. O sul-americano está acabando, o Brasil conseguiu garantir hoje a vaga no Mundial, vaga que o Brasil não conquistava há 8 anos, e o Marlon Gomes é um dos colaboradores diretos dessa conquista que o Brasil conseguiu essa noite, a volta ao Mundial Sub-20. No hexagonal. É isso aí. É o outro objetivo. Mais recuado. Bola na frente, agora pintou! Perdeu duas, na terceira não teve jeito. Recebeu na frente, tocou. Vasco! Vamos falar agora sobre o mercado de transferências, pessoal. Todo mundo sabe que o Vascão, né, está em reformulação, está em contratações, está no mercado. E aí alguns nomes são especulados, outros já fechados. O Manuel Capasso chega amanhã ao Vascão. Vou separar uma análise detalhada daquilo que eu espero do Capasso e vou postar para vocês. Vou
vou fazer um trabalho separado dele, tá? Para deixar vocês mais bem informados sobre como é que era o Capasso antes e o que eu espero do Capasso agora no nosso Vascão. Um outro nome que está aparecendo no Vasco, pessoal, é o do meia Santiago Reze. Santiago Reze, muito bom jogador. O mundo tem olhado ele como o novo Enzo Fernandes. Eu não preciso falar quem é Enzo Fernandes para vocês, né? Craque do River Plate, Benfica, seleção argentina, revelação da Copa, uma das maiores transferências da história do futebol mundial. Foi a transferência dele do Benfica para o Chelsea. E o Reze, por receber essa chancela de sucessor do Enzo Fernandes, ele valorizou-se demais. Valorizou-se muito. O jornal A Bola, principal jornal esportivo de Portugal, noticiou que o Huracan, detentor do Santiago Reze, recusou uma oferta de 7 milhões de euros pelo atleta. Isso convertendo para o real, pessoal, dá aí quase 40 milhões, dá entre 35 e 40 milhões de reais. Se eles recusaram, é porque eles pensam o seguinte: se o Huracan recusou a proposta, é porque ele já pensa o seguinte: o nosso nível de negociação não é mais com os sul-americanos, e sim com os europeus. Se o Braga, que é quarta força de Portugal, fez uma oferta desse tamanho, é provável que Porto, Benfica e Sport façam maiores. Além de proposta de outras ligas, como a Premier League da Inglaterra, La Liga da Espanha, Série A da Itália, Ligue 1 da França. Então, times de poderio financeiro bem superior ao do Braga, de fazer propostas melhores. Então, o Huracan, se o Vasco fizer uma proposta hoje para o... é provável que o Huracan sequer pense na possibilidade. Porque hoje, infelizmente, o Santiago Reze não é mais para o mercado sul-americano. A menos que o futebol dele caia muito. Tá? Eu gostaria muito que ele viesse para o Vasco. É muito bom jogador. Já tive a oportunidade de vê-lo jogar inúmeras vezes. Lembra muito o Enzo Fernandes. Mas, infelizmente, eu não vou iludir o torcedor vascaíno aqui falando que está próximo, está negociando, nem nada disso. Pessoal, Santiago Reze não vem. Um outro nome que tem sido especulado no Vasco é o do meia Charles Arangues. Charles Arangues, ele possui contrato com o Bayer Leverkusen até o dia 30 de junho de 2023. Está acabando. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. No entanto, o diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Holtz, ele noticiou que Arangues vai cumprir seu contrato até o final. Essa fala dele é mais do que esperada. Por quê? Porque ele não quer liberar o jogador, sendo que ele pode conseguir algum dinheiro. Se algum time quiser o Arangues hoje, vai ter que pagar alguma compensação financeira para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen está se precavendo e está tomando atitudes para não perder o jogador de graça. Já que já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com ele. O meia tem 33 anos, na minha opinião ainda tem muita lenha para queimar no futebol sul-americano, mas o Bayer Leverkusen entende que o ciclo dele já acabou. Ele já tem 8 anos que está no Leverkusen. É um jogador importante, é um jogador com bagagem. Se eu que desse a palavra final, se pagaria ou não pelo Arangues, para ele chegar agora no Vasco, tem que se analisar algumas coisas. Vale a pena? Pelo retorno esportivo, eu falo, vale. Porque o jogador é muito bom. É um dos meias mais completos que eu vi
nesse século jogando aqui no futebol brasileiro, enquanto ele atuou com a camisa do Internacional. É muito completo. Mas, pela condição do atleta, vale a pena? Eu digo, na minha opinião, não vale. Por quê? Arangues não joga desde outubro. Então, na minha visão, não vale a pena pagar agora para liberar, porque não se sabe em que condições físicas que ele volta. Então, se ele pode vir de graça em julho e com alguma certeza de como volta fisicamente, é melhor esperar. Porque em julho é provável que ele já tenha voltado e jogado algumas partidas. Então, dá para ver a condição física que ele retorna. Na atual situação, sem jogar desde outubro, é muito complicado saber se vale a pena ou não. E como o Vasco, hoje, apesar de ter dinheiro, está fazendo muitas contratações, não dá para dar tiro no escuro. Não dá. Então, eu também não sei se essa negociação com o Arangues vai avançar para a chegada dele agora. Para a chegada dele em julho, quando acabar o contrato, aí o Vasco está no páreo, mas, claro, junto com vários outros times, porque o jogador é muito bom. Outro jogador que tem sido especulado no Vasco é o atacante Rafael Navarro. Rafael Navarro se destacou pelo Botafogo e no Palmeiras ele ainda não conseguiu se encontrar. Mas eu também tenho pouca expectativa do Palmeiras fazer a liberação do Rafael Navarro por empréstimo para algum time. Vários times já procuraram o Palmeiras buscando esse empréstimo e eu não tenho convicção de que o Palmeiras queira fazer essa negociação. Por um motivo. Um dos atacantes do Palmeiras, que é o Miguel Merentiel, semana passada foi apresentado no Boca Juniors, por empréstimo. Então, o ataque do Palmeiras já deu uma reduzida com essa saída do Miguel Merentiel. Então, eu não creio que o Palmeiras vá fazer algum tipo de negociação com Flaco Lopes ou Rafael Navarro. Por quê? Porque eles ainda são jogadores que, mesmo reserva, eles ainda possuem uma expectativa muito grande de brigar por uma vaga no time titular. Afinal de contas, o Endrick, maior promessa do futebol brasileiro hoje, em atividade aqui no Brasil, ele ainda é muito jovem. Então, ele ainda está em fase de adaptação. Com isso, Rafael Navarro ainda crê que possa disputar uma vaga no time titular ou em ser o primeiro suplente na ausência do titular. E esse foi, pessoal, o nosso primeiro giro de notícias, tá? Foi o meu primeiro vídeo gravado aqui com vocês. Peço desculpas caso tenha erros, seja lá o que for. Nunca fiz esse tipo de trabalho na vida. Os demais membros do canal têm me dado apoio, têm incentivado, e assim, a gente vai ajudando um ao outro com toda a nossa simplicidade, com toda a humildade aqui na sala da minha casa mesmo, eu em Brasília, o Anderson em São Paulo, o Emerson também distante. Então, assim, cada um fazendo o que pode, tá? E o Vascão amanhã conta com a nossa torcida do país inteiro, tá? Mas, pessoal, quem puder também, associe-se ao clube. Tem planos baratinhos, né, que dá pra tirar alguma vantagem, principalmente para o morador do Rio de Janeiro, mas o morador de todo o Brasil que pudesse associar, colaborar um pouco com o Vasco, aumentar a receita, aumentar o poderio financeiro do clube. Quem puder fazer isso, pessoal, e quem puder seguir a nossa página, Explosão Vascaínos, no Instagram, seguir o canal no YouTube, pessoal, faça isso, vai ajudar muito. Nosso canal está começando agora, nós estamos com expectativa de que a gente possa ir crescendo e melhorando, trazendo um serviço de maior qualidade para vocês, mas uma coisa que nunca vai faltar é carinho, atenção e profissionalismo, beleza? Para fechar agora, vou deixar um vídeo, pessoal, de um cracaço
que já vestiu esse manto do nosso Vascão da Gama. O ex-zagueiro Emerson Aleixo vai deixar um recado para vocês. Tá ok, pessoal? Eu, Alan, estou ficando por aqui, mas nos vemos em breve com mais notícias do nosso Vascão. Fiquem agora com o Emerson, pessoal. Expectativa enorme para esse ano, buscar grandes feitos, né? Grandes títulos. Já estamos aí às portas de grandes jogos e 2023 promete, com certeza promete. Dar os parabéns aí à SAF, né, que tem feito um excelente trabalho, né? O Abel, excelente, né? E o Maurício, são duas pessoas aí conhecedoras do futebol e com muita experiência, vasta experiência. Tenho certeza que esse ano é o ano do Vasco. Um grande abraço.